Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Coruja 105 Cast. Como vocês sabem, a gente recebe aqui pessoas que têm influência, pessoas assim famosas, enfim, cheio de gente bacana. Hoje não é diferente. O Dani tá aqui, meu Deus, né? Hoje não é diferente. Estou aqui com o Daniel de Castro, um profissional excelente, assim, exímio operador de som, engenheiro de áudio, enfim, ele vai explicar um pouquinho mais. Dani, obrigado, viu? Você está aqui com a gente. Mas tudo bem. Como que, de fato, como que a gente pode apresentar você? É o engenheiro de som, o técnico de som, como que é? Tem um amigo muito querido que fala o seguinte: nós entendemos de engenharia de áudio, porque o que nós fazemos é engenharia. É um trabalho bem amplo fazer o que fazemos. É que todo mundo enxerga só o operador de áudio. Mas o nível que a gente tem hoje para executar o que a gente executa é em nível de engenharia. Nós só não temos o reconhecimento como engenheiros. Então, a formação é engenheiro elétrico, engenheiro eletrônica, e parece que existe uma formação especial com ênfase em acústica, em áudio, alguma coisa desse tipo assim. Não vou nem me estender nisso, porque de verdade eu não sei de forma clara. Vou falar bobeira. Não quero emitir nenhum tipo de informação enganosa. Mas eu prefiro do jeito mais frio. Quem faz muito isso é a missionária Giovanni. Ela de longe grita: não é sonoplasta não, né? Eu falo: não, ela é como que é? Técnico de som já está de bom tamanho. Show. Se você chamar de técnico de som, eu já fico feliz. Só que aí tem mais uma informação, né? Sonoplasta hoje, a gente não gostava de ser chamado de sonoplasta. Não é que ofendia, é que o sonoplasta é outro cara. Sonoplasta literalmente cuida da plástica do som. Hoje ele tem um nome chique: sound designer. É o cara que fazia 2 cocos para fazer a passada do cavalo. É o cara que amassava o papel celofane para fazer chuva. E assim por diante. Se você nasceu em 2000, você não faz a menor ideia do que a gente tá falando. Né? Mas é o som que fazia da rádio. Né? Isso. Fazia na rádio ali, que eu só imaginava. Criar os sons de uma forma imaginária ou criar os sons. Tem muito sonoplasta hoje que cria os sons diferentes. Tem até um pessoal no YouTube mostrando esse pessoal fazendo isso. Criando abertura de porta. Porque tem coisa que não dá para gravar ao vivo em loco quando é feito. Outros ruídos atrapalhariam o resultado daquilo que você quer como foco sonoro, né? Então grava-se isso à parte. Esse cara é um sonoplasta. Não é o nosso papel. O nosso papel não está ligado à plástica dos sons. E aí, obrigado pela oportunidade que você me dá, que não dá para não falar. Não, excelente. O ideal é, quanto menos mexemos na mesa de som, mais mantemos a verdade daquilo que chega como som para nós. Então, o desejo e a ânsia e a gana de ficar, me dá mais grave, mais médio, mais agudo, tira aquilo, põe aquilo, é uma maluquice dos anos. Não era para ser isso. É do jeito que o sinal entra, é como ele deve chegar. O Edinho não pôs grave, não pôs médio, não pôs agudo na minha voz para chegar do outro lado. Ela só é minha voz. E tem que ser assim em qualquer lugar. Por isso a gente não gosta do termo sonoplasta, porque nós não plastificamos nada. A gente, na realidade, só tenta manter o que é. Top, é isso. Top demais. Gente, já quero deixar claro aqui que esse programa está sendo gravado com o Dani aqui na mesa. Então, quem é o nosso técnico de som de áudio? É o Edinho, tá aí fazendo som de qualidade chegar até você. Mas o Edinho, concorda, eu também, não é assim, a gente está chegando, aprendendo o que o Dani faz, enfim, né? É sensacional. Então, todo o conteúdo que você vê do Dani na internet, né, não é ele fazendo edição, gente. Então, respeita o homem. Mas é isso. Dani, obrigado mais uma vez por você estar aqui. Eu acho que vai ser um papo muito bom. Obrigado, a gente estava falando aqui antes e falei, não, já começa a gravar porque a gente não pode perder esse assunto. Sim. Que a gente estava falando sobre a excelência, o cuidado. Eu tive... primeiro contato que eu conheci o Felipe Santos, da Igreja da Cidade. Depois eu descobri que ele era pastor. Né? Eu fui primeiro uma palestra dele, descobri que ele era pastor e comentei com você sobre isso um dia, faz alguns anos, não sei nem se você vai lembrar disso. Mas era que a minha preocupação e assim, minha atenção para as questões da igreja era que muita gente olhava assim, é coisa de igreja, vamos assim mesmo, faz uma coisa mais ou menos e vai seguindo e tal. E aí eu fiz essa migração de trabalhar, sempre trabalhando num ambiente secular e fui para a igreja agora, não, na verdade faz uns 2 anos. Sim. E comecei a olhar de forma diferente. Você foi a primeira pessoa, não a primeira, né, mas uma das pessoas que eu vi que estava nesse ambiente de excelência. Sim.
E aí a gente até comentou sobre Felipe Santos, sobre a Igreja da Cidade e tudo mais. Sim. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Como que você tem visto hoje a movimentação das igrejas, começando a perceber, cara, eu preciso de um treinamento, eu preciso que toda a equipe, não só de áudio, mas de louvor, de adoração, se preocupe com essa excelência. Vamos começar nesse papo que é bem enriquecedor. Se começar na área técnica, vamos começar na área técnica e não na musical, apesar da essência ser a musical. Desculpa, eu bati, né, Jim? Tá tudo certo. Perdão. Hoje tem-se uma preocupação muito grande, e esse hoje, eu tenho 30 anos de profissão, 33, para ser mais exato. Em 30 anos, nos últimos 15 anos, a gente teve um boom de desejo de conhecer, aprender, estudar e saber fazer, mas também teve um boom de copiar o que se vê bem feito sem saber. Então aí a gente começa com um problema. Você alcança o bom resultado, e porque você alcançou um resultado parecido com o que é excelente, você acha que você já sabe fazer. Então você não precisa estudar, não precisa conhecer, já está bom desse jeito. Quem passou o tempo inteiro na vida, ou passa, estudando, ofende. Porque eu busco executar com extrema qualidade, não é só pela estética, é por causa do meu concorrente. É porque eu quero que a pessoa esteja em casa assistindo o culto na TV e ela não mude o volume mais de 3 vezes enquanto troca de programação. Se ela tem que fazer isso, alguém está fazendo algo errado. E esse alguém é alguém do lado de cá, do nosso lado técnico. Essa busca por excelência se deu muito mais depois da pandemia. Antes da pandemia, tinha muita gente preocupada. Eu já estudava sobre o assunto. Como eu disse, tem 15 anos. 15 anos que, por exemplo, eu trabalhava na Holland. Estou com 14 anos que saí de lá. Eu trabalhava na Holland e viajava o país dizendo para as pessoas como fazer áudio melhor nas suas igrejas. Com um Holland embaixo do braço, mas dizendo para os caras da igreja, olha, não é só a Holland que você tem que usar. Às vezes a igreja não tinha nem condições de comprar uma Holland porque era cara na época. Mas a gente queria levar informação. Então a gente mostrava, às vezes, com o Holland e com a mesa do cara local que nos recebia para fazer a palestra, como é que podia fazer melhor mesmo sem Holland. E aí ele entendia que era a Holland dando esse conselho para ele, lógico. Mas obtinha-se um resultado de excelência apenas fazendo menos. E isso foi sendo assumido por praticamente a maioria das pessoas que fazem isso hoje. Então, se você visitar a maioria das igrejas que tem alta qualidade no áudio, você vai perguntar para os técnicos o que eles estão fazendo menos. Não está fazendo mais. As manias de botar mais, de fazer mais, de equaliza, comprime, e N outras coisas, efeitos, tem muito por causa do estilo musical. Mas o técnico em si, ele hoje se preocupa com a infraestrutura, monta essa infraestrutura, deixa essa infraestrutura pronta, logo o resultado musical e sonoro acaba sendo melhor, porque você tem uma infraestrutura boa. O que as igrejas tinham antigamente que não conseguiam? Ter infraestrutura para realizar. Logo, o tempo inteiro você estava matando alguma coisa, apagando um incêndio, vamos colocar assim, né? Tinha que ter qualidade. Eu não sabia o que era qualidade. Qualidade era não ter microfonia. Então eu vou evitar microfonia. Ponto. Qualidade não é não ter microfonia. Qualidade é literalmente ter alta qualidade. Aliás, eu mexo muito com esse termo. Eu não gosto do termo qualidade sozinho. O termo qualidade ele tem duas posições, ou alta ou baixa, a depender do ponto de referência. Então hoje você está ouvindo minha voz falando no podcast com o Rafa. Quem está fazendo o controle disso é o Edinho. A alegria do Edinho quando ele ouviu o áudio foi, nossa, ele já achou ótimo. Então ele já sabe que minha voz está chegando clara para ele. Há 15 anos você não tinha essa noção. Era, não vai dar microfonia. Fechou. Se a voz do cara estava apagada,
Não importava, não tinha microfonia. Então a qualidade estava em outro lugar. Então hoje eu vejo que todo mundo que trabalha em área de igreja, pelo menos, que acaba sendo meu cliente mais forte, se preocupa com a qualidade em torno da alta qualidade, de melhorar a qualidade de audição do meu espectador do outro lado, sem ele ter que ficar aumentando, abaixando o volume, que é o maior perigo. Eu gosto muito dessa referência que todo mundo tem, né? Quando muda pro... Assim, a partir de quando? Sempre é depois da pandemia, por conta que a gente parou para ver essa transmissão, parou para ver, até a gente atende outros clientes também, e tem aquela coisa do efeito Zoom, as pessoas começaram a se ver mais, começaram a se ouvir mais, enfim, tem um monte de coisa aí que envolve. E eu acho que uma das maiores coisas é a questão da aceleração do digital, que coloca todo mundo no mesmo lugar. Assim, o que eu quero dizer com isso? A pessoa está ouvindo uma transmissão de um culto, vai. E eu lembro, até fazer um recorte que eu lembro muito bem quando meu pai comprou um DVD em casa, tipo, saiu do VHS, foi pro DVD. Aí eu falei, nossa, achei assim, nossa, toda aquela coisa e tal. Colocamos para assistir um filme. Aí a gente não viu diferença. Tipo assim, olha que loucura. Aí eu olhei e falei, nossa, mas tudo isso, pai, todo esse monte de coisa, só pra... E não tem diferença nenhuma. E aí quando ele falou assim, não, Rafa, tem, eu era pequeno, nem lembro que ano que foi isso. E aí eu falei, não tem, beleza. Aí teve uma vez que a gente queria assistir um filme que não tinha em DVD ainda, só tinha em VHS. Perfeito. Aí a gente foi lá. O famoso A e B. Aí colocamos lá, tirou todos os cabos e tal, colocou de novo lá nem sei o nome do que lê VHS, não lembro mais. O videocassete. Videocassete. Colocamos lá, colocamos a fita. Na hora que a gente colocou o filme, falou, é muito ruim. Como é que a gente passou a vida inteira vendo isso e não percebeu a diferença? E aí eu acho que é a mesma coisa que a gente está falando agora. Quando você está vendo o áudio da sua igreja, tirando a microfonia, você fala, nossa, maravilhoso. Até você ouvir um áudio, sei lá, de uma Lakewood, outra igreja grande, né? Enfim, americana. E aí, assim, a diferença não está daqui no Brasil e nos Estados Unidos, é um clique. O YouTube te mostra, tipo... E aí você, na comparação, você fala, tá muito ruim. Só uma soma. A gente tem... É que eu sou acusado de ser muito... Tem que tomar cuidado com usar a palavra hoje. Não, pode ficar à vontade, cara. Aqui tá... Qualquer coisa a gente corta depois. Eu sou acusado de ser muito americaninho, muito internacionalzinho, muito... Amigão, só tenho informação para te dar. Foram eles que inventaram esse negócio. Ponto. Só isso. Eu acabei de fazer uma especialização, uma certificação na European Broadcast Union. Aí você ouve os caras falando, os caras que inventaram esse troço. Aí você baixa a cabeça e fala assim, fala tio, pode falar, fala tudo que você quiser que eu vou ouvir. Então eles que definem, eles que dizem, eles que ditam, eles que calculam, eles que discutem, eles têm comitês N. Então não tem como eu olhar assim e falar, eu vou procurar alguém nacional tupiniquim para... Eu tenho muita gente boa, e tem muita gente extraordinária, e tem muita gente de igreja fazendo bem feito, e tem muita igreja fazendo em alto nível. Aí você sempre para fazer o A e B. Quando você faz o A e B, você fala, por que nós não faz isso? Por melhor que seja. Tanto é que tem igrejas comprando presets de mixagem de grandes igrejas americanas para usar nas suas mixagens. Ok? Adivinha? Não funciona integralmente. Porque não tem a ver com a qualificação do técnico do equipamento só. Tem a ver com o estilo musical, o repertório, o método que os caras aplicam, como os caras ouvem. Essas coisas não tem como... Eu sou partidário da música brasileira dentro da igreja. Infelizmente, não vejo isso acontecer. Nós não temos música brasileira na igreja, não existe. Mas são brasileiros que cantam em português. Amigo, desculpa. A gente canta música gringa, grande maioria das vezes copiada, e a gente não dá um pingo de atenção para compositores brasileiros que existem em alto nível, que compõem para a igreja também, e ninguém dá atenção para isso.
Fogo no Parquinho, é isso aí. Okay. Fogo no Parquinho, eu acho demais esse papo. Mas, beleza. Não, acho, cara, eu acho Go ahead. E acho que tem uma coisa muito legal que você tá falando, que eu tô recente, né? Eu não conhecia o programa Dom. Você já ouviu? Você viu falar alguma coisa? É muito recente. Não. Na verdade, recente para mim e pelo projeto, não tem grandes patrocinadores, não tem grande canal, então é normal que seja assim ainda embrionário. Dom de presente? Dom de você tem um dom. Dom presente. Isso. Dom. Ok. E aí, assim, lá tem essa coisa do cara ir lá, é um reality show, a pessoa vai lá, se inscreve, aí fala e tal. E agora começou essa abertura de música brasileira, tipo... músicas autorais, sensacional, uma aula lá pra gente. Uma briga pra mim a igreja pra mim ela tem obrigação, não abre pra discussão. Como é que você tem uma comunidade local e você não tem música autoral? Ponto. Qual é a sua base pra falar isso? Leia os salmos, veja a história do povo, que é o povo contando a história de si mesmo. Se você não entendeu isso, perdão, então sou eu que sou presbiteriano mesmo, tá bom? Uma das coisas que a gente ouviu nesse documentário, nesse reality show, é a Ana Paula falando para um dos candidatos: não adianta que Davi não usou a armadura de Saul. Não copia. Vai na sua, no que Deus te deu e vai dar tudo certo. Muito legal. Dani, puxa para mim assim, esse assunto que a gente está falando da excelência. Por exemplo, hoje eu tenho uma igreja que eu tenho me preocupado com isso, Deus tem me colocado num ambiente de suposição, tá? De que eu preciso melhorar o meu áudio, preciso melhorar... Não assim, quando eu falo melhorar o áudio, né? Dar essa clareza do que a gente começou a falar. Eu estou percebendo que a caixa de som, né, o ambiente que a gente está sentado aqui, não está representando a realidade se não tivesse caixa de som, todo mundo juntinho ali falando ou louvando. Onde que começa? Onde que a pessoa fala, eu preciso de um projeto, eu preciso de um treinamento, o que ela precisa fazer? Orar a Deus e pedir um milagre. Velho. Bom, se é pra botar fogo no parquinho, depois você corta. Tudo bem. Bom. Lá vou eu. Vamos ser polêmico. Mas talvez nem seja também. Não, tá tudo certo. Tá bom. Pra mim, qualquer igreja começa errado. Ponto. Você tá falando espiritualmente, tá falando contra o pastor. Não, gênio. Nada disso. Qualquer instituição que use som começa errado quando ela não pensa que ela vai usar som. Ela só pensa que ela vai ter gente lá dentro. Eu vim de um prédio agora, nesse instante que eu visitei, que eu fui 2 andares abaixo do prédio. Os 2 andares que eu fui abaixo, eu enxergo as colunas. Tem um teatro embaixo do prédio. É um bunker. O áudio é extraordinário. Ele é silencioso por conta de não ser afetado por fora e ele foi cuidado e tratado acusticamente do melhor jeito possível, com os assentos colocados inteligentemente. Eu utilizei um conjunto de caixas simples, eu não pus caixa importada, extraordinária, nada. O locador me contratou para ir avaliar se o sistema tem resposta e qualidade para botar uma peça para rodar lá esse final de semana. A sala, o auditório é tão bem montado, tão bem construído, que as caixas simples eu não movi um dedo de equalizador para corrigir nada. O conselho é simples. Quero montar um auditório, quero criar um auditório. Tá bom, Dani, não é um auditório, é lá em casa. Fechou. Até nisso eu tenho experiência. Quando eu era garoto, aos 7 para 9 anos, não, 9 para 11 anos, a igreja onde eu congregava mudou-se para minha casa. Não, é pra você fazer cara de estupefato. Vou tentar de novo. Já tô. Os caras levaram os bancos e o púlpito para dentro da minha casa. A cozinha da minha casa, a lavanderia da minha casa, a sala da minha casa e a entrada do quarto do meu pai e da minha mãe e uma área de convivência que tinha do lado de fora, de frente para a rua, ganharam bancos da igreja. A acústica da minha casa mudou, velho. A banda tava dentro da minha sala, você não tá entendendo. Guitarra, bateria, violão. Quantos anos você tinha? De 9 para 11, entre 9 e 11 anos.
Eu não era músico ainda, não tinha nenhum anseio musical efetivamente. Aquilo foi estupendo. Eu me lembro daquilo. E assim, é curioso o que eu vou te falar. Eu nunca parei para pensar nisso, a não ser agora. A acústica da casa era maravilhosa. Não tinha eco da cozinha, porque minha cozinha tinha pé direito alto de 4 metros. Casa antiga. Cara, era uma delícia aquele negócio. Todo mundo sentado dentro de casa. O pastor ficava entre a banda e entre o povo. O culto acontecia dentro da minha casa porque estava acontecendo uma reforma na igreja. Então, vamos lá. Eu quero montar um grupo familiar. A Igreja da Cidade começa assim. Você sabe que eu trabalhei para eles. Já trabalhei mais, hoje não tanto. Começa com um grupo familiar e depois vai virar uma igreja. Vai virar uma igreja local. Cara, você está preocupado em ter 2 caixas e uma mesa de som na sua casa. Você tem problema. Você tem problema. Parece que virou... o cara foi picado pela mosca Zé do sonzinho. Você já viu o kit de som na Santa Efigênia, não? Para igreja? Não. Kit igreja. Já viu, Elinho? Eu já vi de podcast. Praticamente que a gente agora tá aqui. Kit igreja. Kit igreja tem 2 caixas de som, uma mesa de som, um microfone e um equalizador. Aleluia. Meu, é o inferno pronto. Por quê? Porque é onde o cara descobre que se ele mexer no equalizador, ele tira a microfonia. Ah, filho, foi a eternidade. Foi assim que eu comecei. Só que olha que louco. Você não pensa que se você primeiro cuidar de atender as pessoas que estão à sua volta com clareza da fala, é mais importante que você botar qualquer equipamento. Então, reunião de oração na igreja. Vamos falar da Canaã, que é a nossa igreja, onde a gente trabalha. Por que eu vou fazer reunião de oração no auditório grande? Conta pra mim, em nome de Jesus. Eu sei, você está olhando para mim porque a crítica está sendo instante. Mas é verdade. Sim. Cara, eu tenho 30 pessoas. Sala para 30 pessoas, sala para 30 pessoas. Sala para 30 pessoas que tem reverberação. Precisa de equipamento de som dentro dessa sala de som? Talvez não. Então, beleza. Não. Parte para um nível de insanidade tão grande, e não é outra palavra. Eu chamo de insanidade. Não sei como chamar de outro jeito. É o jeito mais educado que eu posso chamar. O cara compra um microfone sem fio, ele quer 2 caixas de som e ele bota dentro dessa sala de oração para 30 pessoas. Você fala, Jesus amado, irmão. Todo mundo vai entender você dentro da sala para 30 pessoas, cara. Não precisa. Não há necessidade. Amplificar o violão. Trouxe a caixinha? Para quê? O violão é acústico. Então você monta o culto familiar com 20 pessoas, com um violão, as pessoas cantam, você toca, tudo é maravilhoso, Deus se faz presente, amém. Não! E agora tem mais uma, né? Agora o cara também compra uma TVzinha de multimídia e bota no fundo da sala. Velho, desculpa, você não gera excelência pra mim nesse sentido. E eu tô falando só como técnico. Tô olhando como crente, não tô olhando como nada disso. Tô olhando como um técnico. Tá. Qual é o próximo passo? Cara, nós vamos mudar de prédio. A igreja cresceu. O que a igreja da cidade fazia? Vou usar a igreja da cidade como exemplo, por exemplo, Felipe Santos, por exemplo. Dani, visita o prédio com a gente, dá uma olhada na cara dele. Ok. Onde vão ser as caixas de som, como vai ser montado o quê, por onde vai passar o cabo. Levanta o orçamento. Cara, você tá, ó, a gente falou disso antes na conversa. Planejamento. Os prédios nasciam 1 ano antes. E eu já estava sendo chamado para ser questionado. Vai por aqui, vai fazer aqui, vai passar aqui. A galera tinha treinamento 3 meses antes do prédio estar pronto. Então, é possível? É possível. É só você não fazer bobeira, irmão. Desculpa, não dá. Não dá para você ter equipamento. Ah, é porque eu vi que a igreja Canaã... Esses dias eu comentei com uma pessoa a respeito do equipamento, né? Ah, seria muito legal se a gente estivesse lá na igreja. Falei, quantos membros tem nessa igreja? 50. Falei, seria mesmo. Então você está me falando que a partir de, assim, a gente primeiro tem que pensar em acomodar as pessoas, pensar até numa estrutura de acústica. Às vezes você falou, né? Ah, tem 30 pessoas, tá? Uma cadeira ou numa posição de cadeira que a pessoa consegue te ouvir. Tem muita coisa antes de colocar... Cara, eu faço reunião para 30 pessoas comigo sozinho falando. Sem microfone algum. Então tem um monte de coisa antes. Eu não sei, sei lá, pra mim é coisa de ser humano, isso é tudo bem. Eu também tenho minhas insanidades. Mas, velho, faz menos
para obter mais. A primeira palavra que você tem que ter em mente para você criar qualquer coisa pública é inteligibilidade. Eu quero que as pessoas entendam o que eu fale. Eu quero que fique claro o que eu diga a elas para elas entenderem a proposta da palavra. Eu quero que elas entendam o cântico no local. Então, um violão. Pô, eu queria botar um ritmo. Na casa, tá bom, bota um carrom. Bota um pandeirinho. Mas toca um pandeirinho de leve atrás. Não, o irmão já fica feliz, já sai bater na panela junto. Cara, contribui com a inteligibilidade. A inteligibilidade, ela nunca vai mudar o lugar dela. Então, se você montar um prédio para 5.000 pessoas, existe um estudo de engenharia para a inteligibilidade. Então, eu e você conversando, nós temos uma espuma aqui em cima que evita a reflexão, porque a nossa mesa é plana. Então, isso contribui para a inteligibilidade, para o microfone ouvir melhor e o Edinho ter melhor resultado para mandar para o nosso espectador, certo? Segue o mesmo princípio, não muda o princípio. Seja para uma igreja de 5.000, seja para uma sala com 2 pessoas conversando. Inteligibilidade, clareza, eu não quero reverberação atrapalhando. 1. 2. Eu preciso de energia elétrica decente, suficiente para suportar o que eu vou ligar lá. Que é outro erro. Grande maioria das igrejas para quem eu trabalho, e eu chego para apresentar um novo equipamento de projeto para ser executado, eu boto o projeto todo para trás e falo, não vamos fazer nada agora. Por quê? Porque você vai gastar X reais, ao invés de com som, você vai primeiro gastar com a elétrica. Porque se você não gastar com a elétrica, não adianta nada você comprar o som. Daqui a pouco você está culpando o som, ou queimando o equipamento e dizendo que foi outra coisa a culpada. Não. A culpada é você não teve infraestrutura elétrica. É a história da casa com uma torneira quente na pia e com chuveiro. Alguém está lavando a louça, pronto, acabou o chuveiro. Você montou com que fiação? Esses raciocínios, esses pensamentos, eles têm que ser mínimos. Pra você montar qualquer auditório, igreja pequena, culto familiar, é simples. Uma igreja católica que me contratou no Grajaú, muito grande. O Frei chegou em mim e falou, Daniel, tudo bem aí? Pensei que eu tinha feito alguma coisa errada. Daniel, nós temos um problema bem simples aqui. Assustador e simples. 7 horas da noite, missa vai começar, acaba a luz, na igreja. Padre, conta uma coisa pra mim. Que hora que as pessoas chegam do trabalho na vila? Que hora que elas tomam banho? 7 horas da noite. Você está dizendo que eu tenho que mudar a minha elétrica? Não. O senhor tem que ter um grupo gerador e o senhor tem que melhorar a elétrica da igreja em relação à rua, porque está montada cerquinho. O cara botava 1.000 pessoas dentro da igreja de semana para fazer missa. Sem nenhum juízo de valor aqui. Você não montou infraestrutura? Aí você não sabia que acabava a luz porque todo mundo na vila estava tomando banho porque estava chegando do trabalho. Isso. É a carga em relação ao local. Então, assim, essas coisas, por mais simples que seja no grupo familiar, ela tem que ser pensada, racionalizada. Inteligibilidade primeiro, energia logo depois. Da inteligibilidade, é lógico, você vai comprar um prédio. Ele tem 50 por 50. Ele tem um reverb enorme. Não queria te contar não, mas primeiro gasta com projeto acústico. Por quê? Qual é o desespero? Você não gasta com projeto acústico, que é caro. E você compra o som caro. E o som caro não funciona sem projeto acústico. A própria igreja da cidade, pastor Felipe Santos, me chamou para visitar um prédio para saber o quanto ele incomodaria 2 prédios no entorno do prédio que ele queria na esquina. Abortaram a locação do local, porque ia incomodar vizinho no 8º andar. E o custo para fazer o tratamento acústico, ou melhor, o isolamento acústico, não era tratamento, era muito alto frente ao aluguel e frente ao período que a igreja ia ficar. Abortou. O nome disso? Planejamento. É legal você trazer Desculpa isso. ser tão longo, mas não tem como. Achando ótimo. E a gente aqui, na minha atuação, é a mesma coisa. A gente sempre fala isso. Se a pessoa não entendeu, na minha área de comunicação, né? Não entendeu a mensagem, eu entrei naquele visual, o que eu tô vendo, eu não entendi que dia que é, o que é, tipo assim, ficou confuso, naturalmente aquilo está feio.
né? Belo e aquela discussão, né? Que está feita, bonita. Então, para a gente, no ambiente de design, é muito isso. A pessoa olhou aquilo, ela não sabe o que ela vai fazer depois daquilo, você não fez um convite, não tem nada ali específico, né? Tá confuso, tá feio, naturalmente. Então, dentro do que você está me falando, tem um conceito que a gente fala que é o design thinking, você pensar como um design. Né? Esse design sound que você falou no começo. Sound design. Sound design, desculpa. Você tem essa... E acho que é você pensar como um design. Qual que é a função do design? O cara entra num ambiente, ou qualquer que seja, ele tem acesso a alguma coisa, seja áudio, seja vídeo, o que for, e ele muda. Então, existe uma melhora em conhecimento, em, enfim, informação, que seja aplicado. Então, se a gente parar para pensar, falta, então, essa questão de você sentar e analisar as coisas, né? Tipo assim, qual que é o ambiente, qual a quantidade de pessoas, eu preciso realmente fazer isso. E abrir dentro do Design Thinking é isso, você abre as problemáticas e depois fecha o diamante, né? Primeiro você abre todas as possibilidades, tem um monte de ideia, tudo, e depois fecha com a possibilidade. E dessas possibilidades, o que atende a primeira essência, né? Que é as primeiras perguntas lá. Então, é um pouco fazer isso também, né? É você ter essa... E aí, dentro do Design Thinking, ele fala, o ideal é você ter multidisciplinaridades, assim, pessoas diferentes falando na mesma mesa para decidir, olha, vamos ou não vamos, né? Então, é isso que está falando. Eu preciso ter essa pessoa para essa calma antes de contratar e fazer as coisas, né? Beleza, já entendi esse papo. Muito rápido, havia um amigo falecido, querido amigo, Davi Fernandes, que fez um levantamento nacional há 14, 15 anos, na época que eu estava em Holland. 14, 15 anos de que a igreja, quando a gente fala igreja, a igreja católica, a igreja evangélica, a igreja de forma geral, ela só executa a compra, a aquisição ou qualquer tipo de correção de forma correta na terceira vez. A primeira fez sem saber. A segunda foi porque o músico, o primo, o colega, o cara, o eletrônico, sei lá, alguém que falou. Na terceira vez ela resolve contratar alguém porque está com tanto problema e tanto gap que aí tem que começar a resolver. Só que na hora que você vai resolver o custo é tão alto que você não consegue comprar nem o equipamento que você queria. Então, velho, só tem uma dica. Volta para. É muito legal olhar para como a igreja da cidade é muito legal olhar para como a Canaã é hoje, é muito legal olhar para grandes igrejas. Velho, a infraestrutura que foi montada para chegar até aí é que é o problema. Então, trabalho para uma igreja em Francisco Morato, por exemplo, a cada mês eles estão tendo uma atitude diferente com a rede elétrica. Porque eles resolveram contratar um eletricista sério que fez uma radiografia da igreja. Cara, todo mês ele faz uma reforma em um setor que estava derivando de outro, que era um monte de emenda. A igreja com 40 anos. Agora, pensar nisso, agora? Jura? Pô, existe engenheiro faz tempo. Muito bom. Eu acho que é muito legal isso, porque a igreja foi por muitos anos essa questão, principalmente brasileira. E isso eu só tenho referências, que eu nunca fui para fora, não sei como que é a igreja de lá, mas eu ouço dizer muito sobre essa questão da excelência americana, né? A gente estava falando disso. Só um detalhe, tá? É que também se prende muito às grandes igrejas. Existem as pequenas igrejas também. Eu já concorri vaga para pequena igreja. A pequena igreja também sofre como a gente e faz errado como a gente. Tá. Então a visão de que o americano só constrói muito bem feito sempre, ela acontece muito dentro das igrejas que têm alto poder aquisitivo e têm grande membresia. As igrejas menores sofrem também das mesmas coisas que a gente sofre. Eles podem ter acesso a equipamentos melhores, mas quando se trata de conhecimento para lidar com esse equipamento, o mesmo problema que a gente tem aqui. Boa. Tá bom? Porque, importante só para com certeza. Agregar. E aí é tudo que eu penso como funcionário também da igreja, tudo, mas assim, pensando mais como visão de reino e o quanto a gente poderia começar essa questão de falar sobre isso para as pessoas planejarem mais. E aí eu acho que não é só a questão de igreja, acho que todo lugar é a mesma coisa. Assim, as pessoas quando vêm contratar comigo, mas será que eu preciso criar essa marca? Será que eu preciso pensar assim? Será que eu preciso dessa excelência agora que eu estou começando, né? Vamos fazer qualquer coisa aqui e tudo mais. Você pode fazer um login, você pode fazer isso. E assim,
Tudo é inho, né? Tudo. A reunião é inha, a oração é inha, tudo inho. Eu acho que é muito legal falar disso, porque vai ficar o projetinho, a empresinha, o precinho, vai ficar sempre no inho. É isso aí. Porque o que eu penso? O precinho é um grande problema. Exatamente. E aí o que acontece? Se a gente for nessa forma de pensar, Rafael, tenho uma opinião. A gente deveria ser o contrário. Se a gente faz uma coisa que a gente estima ser uma proximidade do que é o céu, eu sempre falo isso, né? A gente poderia ter o padrão céu, né? Assim como tem o padrão FIFA, que o pessoal brinca muito. A gente poderia ter o padrão céu, que é, cara, vamos na excelência daquilo que a gente pode fazer. Se a gente não tem dinheiro para comprar essa caixa, vou pensar assim, né? Cara, vamos fazer 2 reuniões com 20 pessoas, que a gente consiga olhar no olho, sentar com calma, analisar. Sabe assim? Eu estou pensando agora. Mas não, entendeu? Desculpa, eu vou ficar quieto. Não, porque aí a gente poderia simplesmente ter essa coisa de parar para pensar qual é o objetivo principal. Execuível, factível e satisfatório. Se eu reúno menos, muitas igrejas fazem isso. Eu trabalho para a igreja que tem reuniões familiares. E é muito legal de ver como acontece. Sem nenhum, de novo, juízo de valor teológico, é muito 10. Os caras se reúnem, levam a comida, e estão juntos e cantam, levam um violão, e procuram o melhor ambiente da casa. Normalmente o técnico de som faz parte de um grupo desse, ele aconselha os outros grupos. Eu já vi isso acontecendo. Então existe. O problema é os que não executam e não pode achar que eu sei. Aí fica difícil trabalhar. Então, porque aí a gente começa a culturar esse ambiente, por quê? Isso já até Deus me inspirou a falar isso numa pregação, que era assim, a gente tende a achar que a pessoa que segue a vida muito, deixa a vida me levar, é um cara totalmente pecador, sei lá, né? Vai deixando sua vida aí, você tem que se planejar, tem que pedir para Deus as coisas e tal. E o cara que só pensa em dinheiro, só pensa em excelência, só pensa em grandes coisas, grandes resultados, também é um cara totalmente, né? E aí, cadê o equilíbrio disso, né? Cadê a gente tem esse erro, essa falha de achar assim, só porque é coisa de Deus, é coisa da igreja, não vamos pensar nessas coisas materiais, pensar nessas ferramentas, para que gastar dinheiro com isso, né? E aí eu penso assim, não, a gente precisa fazer com que a gente tenha de melhor aqui. Então, mas esse pensamento aí eu vou me contrapor. Manda aí. Esse pensamento é do velho. E aí eu falo isso com muita tranquilidade. Você fala de pessoas mais antigas, né? O idoso, o velho de igreja, para mim é muito fácil falar isso, porque eu sou filho de um casal idoso. Meus pais são falecidos há muitos anos. Meus pais me adotaram já idosos. Meu pai me adotou com a minha idade. Meu pai tinha 55 anos quando me adotou. Quando eu me tornei um adolescente, meus pais eram velhos já. E eu dizia para minha mãe uma frase, para mim, emblemática até hoje, que funcionou. Bom, você sabe disso. Rapidinho, quero fazer um recorte nessa história aí. Quando você estava lá, que seus pais colocaram a igreja dentro da sua casa, eram seus pais adotivos, é isso? Meus pais adotivos. Não, eu não nem, é que você falou muito fácil, nem reconheço, nem sei quem é e nem dou o nome à pessoa que ouve de me pôr para fora do seu corpo. Ponto. Entendi. Não sei nem quem significa. Não tenho nem noção de quem seja. E também não me importa. Mas segue. Boa. Próximo filme. Dona Josefa Cunha de Castro é tudo. Baita de uma véia. Show de bola. Você estava falando sobre quando eles começaram... Não, tudo bem. Desculpa, eu fiz esse recorte aí. Sobre que eles começaram a construir esse ambiente de excelência, visão de velho, novo, pessoas mais velhas sem essa Minha mãe falava para mim, meu filho, mas a igreja não pode ser assim, a igreja tem que mudar. Eu falei, ela vai mudar, mãe, não se preocupa não, assim que você morrer. E eu não falava isso brincando, porque eu e minha mãe, a gente tinha muita intimidade, tanto na linguagem quanto no trato. A gente era muito duro um com o outro de cobrança. Foi ela que me ensinou a ser assim, logo a gente era recíproco. E, no mínimo, tinha uma torcidinha por dia, teológica e mãe e filho, no mínimo. A gente era junto, meu pai saía para trabalhar, vivia nós dois juntos. Eu e minha mãe era irmão e mãe e filho. A gente literalmente se tratava assim. Apesar de velha. Mas minha mãe tinha uma mente muito, muito para frente. Analfabeta e velha, mas a mente da velha era um troço extraordinário.
dominava fácil eu e meu pai, sem dúvida. Essa frase, ela não é uma frase rude. Eu quero deixar claro para todos que não é assim que eu sinto ela, não é assim que eu vejo ela. A partida das pessoas que impedem faz com que o carro ande de outra forma a partir da partida desse que emperram. Nossa, como é frio isso. Não, não é frio, filho. Esse cara, ele não vai mudar de opinião. Eu lembro o cara que se assustou com o retroprojetor o dia que a gente botou o texto no acetato, na parede, o texto bíblico. Ele levantou e foi embora da igreja. Eu tô falando de um cara de 60 anos, que a gente chamava ele de Zé. Pedreiro, de boa, trocava ideia. Mas ele não suportou a Bíblia ser projetada num acetato por retroprojetor na parede com uma lâmpada. Vocês estão matando a Bíblia! O que eu faço com um cara desse? Ele foi embora da igreja, acabou, ele não voltou mais. Membro emérito da igreja, velho. Vocês estão acabando com a igreja. Filho, a única esperança que eu tenho é você ir embora para a glória, porque qualquer renovação que eu trouxer para você é do diabo. Pensa esse cara hoje. Meu Deus. Entende? Então, LED, ele vai... Meu Deus. Não é um desejo rude, não é essa a ideia. É você não vai conseguir assimilar. E eu não vou obrigar esse cara a assimilar. Toda vez que eu ouço essa história, eu sempre quis falar sobre isso. Você falou a frase, não, porque é para Deus. Não é porque é para Deus. É porque a pessoa acha mesmo que Deus não precisa que aquilo tenha aquela tecnologia embarcada que ela não entende. Meu pai teve um infarto à beira do caixa no Banco Bradesco no dia de receber o cartão. O primeiro cartão tipo de plástico, eletrônico de plástico. Ok? Tadinho. Depois que ele morreu, eu e minha mãe, a gente brincava. Falou, também os caras tentaram transformar ele em tecnológico no meio do nada. Porque ele não admitia entender que podia usar um cartão para sacar dinheiro. Aí a moça falou para ele, o senhor a partir de hoje tem um cartão. E ela deu o cartão para ele. E ele assim, eu lembro da cena. Ele, desse jeito. Então, o que eu vou fazer com um cara desse? Então, não é que não é... Eu não consigo entender que a pessoa não acha que é para Deus. No entanto, nós estamos incorrendo numa outra coisa também. As pessoas que não têm noção que é para Deus. Que aí eu vou trazer para nossa galera mais próxima. Fui para o culto domingo, sentei, cantei, levantei e fui embora. Velho, eu trabalho para igrejas. Eu me sento numa mesa de som friamente distante das pessoas, e você sabe disso, eu me sento numa sala escura. Tem ninguém lá dentro. É eu, um fone e uma tela. Eu olho para a tela e eu estarreço de medo, porque eu não estou com esse sentimento dentro daquela sala. Tem dia que as irmãs sobem para cantar, eu sozinho pulo lá dentro. O Cezinha, violonista, baixista, do grupo dos jovens, o Cezinha já teve a alegria de ficar em pé porque viu as irmãs. E eu olho para a plateia, cara, você veio fazer o que aqui segunda-feira? Conta para mim aí. Então eu não consigo entender. Então, na minha concepção, é assim, o cara velho não quer fazer, não é porque é para Deus que é excelente. É porque ele não entende aquilo como excelência necessária. E o cara novo não entendeu, eu estou colocando só entre duas pessoas, eu estou sendo muito maldoso, ok? Isso, no mínimo é para ser diluído em milhares de fatias. E tem o cara que de verdade ele não entendeu. Faça para, eu vou trocar a palavra de propósito, faça para o seu patrão como se estivesse fazendo para o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amigão, qual é a parte que você não entendeu que você tem que fazer bem feito de qualquer jeito? Você é bobo? A frase é do Bill Hybels, né? Você que me corrigiu esses dias. Eu amo essa frase. Eu ouço ela na boca do Carlito, acho fantástico. E eu falava ela direto para os discípulos de dentro da igreja, da cidade. Eu ia dar treinamento para a galera, eu falava, a excelência, ela faz o quê? Inspira os homens e honra os céus. Exalta a Deus. É exatamente isso. O cara vai ver o que você fez bem feito e fala, cara, esse cara é diferente. Por que esse cara trabalha desse jeito? Mas ninguém tá pagando nada para esse cara, ele faz de jeito, porque...
E aí vamos eu ganho um salário para fazer o que eu faço. Afinal, a dona Elisângela está em casa, a faca na mão. Abraço, Elis. Tá Só esperando chegar. E aí, companheiro, você foi, se divertiu, curtiu a mesa de som, curtiu a música, achou legal estar com a tua turma, tem conta amanhã. É isso. Pergunta se eu não tive satisfação de vir para cá ontem. Eu não vim para cá com um peso nas costas, entrei no trem e falei, oh meu Deus, estou indo para Canaã, porque hoje tem que mixar. Não, velho, vem, encontra a galerinha, encontra a turma, a gente troca ideia, chega no final, cumprimenta o músico te conta que deu um problema. Então, na minha, voltando, não entendo a posição do cara que não faz porque é para Deus. Ele não enxerga que aquela excelência toda que você está achando que é excelente é para Deus. E eu não enxergo a ação dos caras que hoje deveriam ter mente aberta para entender é para Deus. Cara, nossa, fase muito louco isso aqui hoje. Do jeito que a gente vê um monte de gente envolvida. A gente tem amigos dentro da igreja mesmo que... Mano, você olha pro moleque trabalhando e você fala, cara, que doido, o moleque ama Deus mesmo. É isso. Sim. Tem duas frases que eu gosto. Desculpa. Assim. Não, tá certo, tamo junto. A gente fez essa que dá pra gente citar. Uma é o Marcos Madaleno, é um cara também da IC que eu acho bem legal. Ele fala o seguinte, que você eu falei dele, mas lembrei de uma outra frase de uma outra pessoa, já volto para ele já. Que ele fala, aí é o Luciano Subirá. Ele fala o seguinte, que a água, né, quando você coloca ela envasada num plástico, na garrafinha, ela tem a validade de 6 meses. Porque, na verdade, a água não tem validade, mas a forma que você entrega ela tem. Então, a partir do momento que você mudou a água de lá, né, beber natural da fonte, ir lá no mato e poder beber, ela não vai ter validade. Mas a partir do momento que você decidiu entregar ela de uma forma diferente... Envasada, você vai ter validade. Então, sim, a água é a palavra de Deus e a presença dele. Não, a partir do momento que a gente colocou ela num formato, colocou ela dentro de 4 paredes, ela tem uma validade. Sim. Ela vai ter que ir mudando conforme as pessoas vão mudando e tudo mais. Mas tem que ter essa essência, de fato, qual que é o objetivo. Mas já visto, nós estamos com mais de 5 mil anos dessa história rodando, irmão. Se o negócio não mudar, não tem um outro, eu não vou lembrar quem foi que postou esses dias que eu vi, que era uma pessoa reclamando com o pastor. Falou, não, pastor, eu queria reclamar sobre esses louvores novos que estão colocando, tá muitas vezes, poxa, não. Não, que era tipo assim, eu já gostei do termo. Não, reclamar dos louvores então, eu tô muito assim e tal, não sei o que, não tô conseguindo acompanhar e tal. Eu acho que tem que parar de colocar música nova. Aí ele falou, nossa, irmã, sério, mas assim, a gente tem que falar com quem tá chegando, né? Tem muita gente nova chegando, tal. E aí no final do post ele fala isso aconteceu há 50 anos atrás. Então, assim, hoje quem tem 50 anos já estava gostando de uma música nova anteriormente e agora está lidando com uma troca de geração muito rápida. E o que é mais assustador, que é o Felipe Santos fala isso, não é o Marcos Madaleno. Ele fala o seguinte, que as gerações têm encurtado, né? Então, assim... A inovação e a mudança tem chegado mais rápido. Sim. Antes a gente demorava para ter, né? Sei lá, 50 anos, 20 anos, isso foi mudando. Então, uma nova forma de conduzir as coisas dura pouco tempo. Sim. Porque a velocidade com que a gente está vivendo, e é uma coisa que... E assim, se a gente for para pensar, mas isso é uma visão muito mundana, né? Não, a palavra de Deus fala que os dias seriam encurtados. Então, está só se cumprindo o que a palavra de Deus fala. Que era justamente para pegar essa pessoa distraída. Né? Assim, eu falo assim, né? Essa velocidade acontece e é usado para a gente também de uma forma que é uma faca de 2 gumes aí, que ela acelera a evolução, faz a gente ser mais inteligente, tudo mais, buscar excelência cada vez mais, mas também tem que ficar atento que isso também pode ser uma coisa assim, está te distraindo e tirando você do foco. Né? Então, qual que é o foco principal? Vamos voltar naquele primeiro papo. Para que eu estou fazendo isso? Para que é o objetivo dessa reunião, dessa adoração, enfim... é converter pessoas? Então, o que a gente tem de mais afiado, tecnológico, para passar a mensagem de uma forma clara? Sim. Né? E a gente tem hoje, dentro da evolução do aprendizado, se eu falo e eu tenho uma imagem atrás que me ajuda a convencer a pessoa daquilo que eu estou falando, a mensagem é passada com mais clareza. Então, se o objetivo é converter pessoas, é salvar a gente tem que sentar na cadeira e falar, Deus, o que é para fazer? Não sair um pouco dessa coisa do que eu acredito que isso é de Deus, isso eu acredito que é do diabo, isso daí... velho... A gente tem que sair para a parte da excelência, né, Dani? Desculpa, já deu. Que aí começa... Nossa, mas é um podcast só para falar disso. Vai para outro... não, é que vai para outro lugar e passa a ser polêmico. É por isso que
Por exemplo, eu digo que eu sou tão defensor da autoria, da teologia da igreja. A igreja local tem um mínimo dever de ter a sua teologia cantada de alguma forma. Não consigo. A minha mente não entendo. Não é de hoje, tá? Eu tô falando do moleque. Não sou um cara que acredita em algumas coisas agora, nos últimos 10 anos. Não. Tem umas coisas que eu acredito de moleque. Eu parava na igreja e eu ficava assim, por que é que a gente não tem letra nossa? Aí a gente cantava harpa cristã, cantor cristão, inário, aprendi muita coisa. Só que eu sempre olhava assim e falava, caramba, a gente canta música. Eu lembro, uma foto, um disco de uma igreja batista, que o cara era barbudão, percussionista. Primeiro que instrumento de percussão, bateria já era o pau. Instrumento de percussão era um par de conga. Uhum. E o baterista de terno vinho, barba grande, e a capa do disco era isso. Se eu não me engano, era o grupo Novo Alvorecer, não tenho certeza. E a gente cantava na igreja as músicas desses caras. E eu olhava para a igreja, e eu olhava para a capa do disco, e eu falava, mas não é nós. Não bate. Eu achava esquisito aquilo. Porque, para mim, eu sempre entendi que cantar a nossa realidade é a melhor forma de testemunhar, já que testemunhamos com música. E esse é um princípio que eu aprendi lendo Salmos, e aí depois eu fui evoluindo, desenvolvendo e entendendo. Eu lia Salmos e falava, cara, isso aqui é o cara cantando a vida dele, que aconteceu ontem. Aí você não vê nenhum crente atual cantando, comprei um Monza. Hoje não tem mais que outro carro. Não tem foi ótimo, foi ótimo. Mesmo isso. Foi ótimo. Eu não tenho sei carro, lá. por isso que eu não sei nada. Acho que é HB20, é um carro... Isso, cara. O cara cantava, uns confiam em carro, outros em cavalo. E você canta o quê? Uns confiam em Ferrari, você não consegue? Então você pega a música que está escrita na Bíblia com o ponto de vista de quem está escrevendo, você olha para aquilo e você fala, deixa eu trazer para os dias de hoje. Você tenta trazer para os dias de hoje, você vai ser ridicularizado se você fizer um negócio daquele. Mas, no entanto, quando você lê o texto bíblico, você canta o texto bíblico, isso é grandioso, veja que extraordinário, aquela grande carruagem vindo, e fala da Ferrari hoje. Mas se você, você não vai pro Ferrari. Porque se você botar Ferrari, amanhã você virou meme. Porque você fez uma música para cantar dentro da igreja que fala da Ferrari. Não encaixa. E isso é de moleque, eu te garanto. Eu fico olhando e falo, cara, gente, acabei de dar um treinamento numa igreja por 1 mês e meio. Irmãos, vocês são a igreja sede. Vocês têm no mínimo 20 filiais, que eles chamam de congregações, eu não vou lembrar o nome agora, eles não chamam de filiais. Componham sua música, cantem sua música, desenvolvam sua música com a teologia local de vocês. Aí eu fiz uma proposta. Havia 39 pessoas na sala. Eu peguei um salmo. Havia 39 pessoas na sala. Eu peguei um salmo, eu acho que era o 18. E tinha 39 versículos. Acho que é 42 versículos, uma coisa assim. Eu sei que eu usei os 39. Eu falei, cada um leia um versículo. Aí leram. Cada um lê um versículo. Faz uma melodia brotar na sua boca com o versículo que você leu. Aí o cara foi e começou. Falei, não, essa não fica tão melódica. Vai você agora. Isso, esse pega mais. Batera, acompanha com a gente. Ô, Rafa, em 15 minutos tinha uma música pronta, filho. Você tá dizendo que eu sou compositor? Eu não sou músico, Rafael. Tá dizendo que falta garfo, então, pro povo fazer? Então, velho, eu comprei um monte. Onde eu passar, eu vou garfar. Porque não consigo entender, Rafa. Fica aquele negócio sempre impessoal. Tem uma cara de impessoal. As pessoas falam frases dentro das suas músicas, aí vem da minha história com a vida Ademar de Campos. Aí já é outra coisa. E eu acredito muito no que ele falava. Cante a palavra. Cante a palavra. A palavra está lá para você cantar. Use a palavra para cantar ela, que você vai propagar a palavra. E aí disso eu estendi. Porque eu já via na vida, vendo isso. Cara, compõe uma coisa local, toca essa coisa local, canta essa coisa local com a verdade local. O que você vai transmitir sobre a sua igreja?
Eu acho que pode ser rico. Mas não, velho. Desculpa, é um gasto com ensaio, cantando a música que todo mundo canta, a música que mais toca na rádio. Eu fico olhando e falo, é mesmo? Eu tô fazendo uma pesquisa. Quando você quer ver sair? Acho que daqui uns 5 dias, né? Sei lá, por aí. Tá. Em breve. Eu tô fazendo uma pesquisa. Em breve no YouTube. Eu tô fazendo uma pesquisa. Plataformas, né? Eu tô fazendo uma pesquisa em que eu tô associando música com fator técnico e com história. E aí eu vou brincando de escrever. Rafael do Céu, em 1741 e hoje, é que eu não posso te contar mais detalhes. A mesma balbúrdia, a mesma. Quem foi esperto vai atrás. Em 1741 e hoje, a mesma coisa. E você fica olhando assim, e aquela música de 1741 hoje é uma baita música. É. Pô, de 1741, nós estamos falando de 300 e poucos, né? Uhum. Então, o que eu posso fazer com a música hoje que ela surta efeito no futuro, na história da minha igreja, na história do que a gente tem de milagre, de ocorrências, de ocorrido, de verdades que a gente prega, que a gente sabe que é verdade, de que a gente vai patentear dentro da nossa música junto? Aí é o Daniel que vive questionando. Eu me sento nas mesas de som das igrejas e eu só consigo observar, velho. Todo mundo acha que eu não participo de culto, que eu não entendo o que está acontecendo, que eu não sou emotivo, né? Eu já é o contrário. Quando a gente se fala, eu vejo que essas questões, essas análises suas, até a gente falou isso uma vez lá na sala, é por entender exatamente o significado das coisas. Lembra que a gente falou isso? Sim, tem gente que, não só, tem muita gente, na verdade, né, que não sabe o que está fazendo na vida e o que está acontecendo. Não acho que isso não é nem só igreja. E detalhe, Rafa, por favor, qualquer um que queira usar isso aqui para dizer, pô, tá sendo arrogante, só você sabe, só ele sabe, só nós... Não, cara, não tem a ver com arrogância. Só tem a ver com um conselho que eu vivo dizendo. Eu falo para os meus filhos praticamente todo o tempo que eu converso com eles por WhatsApp. E quando eu dou aula em algum lugar, eu dou treinamento. Semana passada eu estava dando treinamento em Brasília. Eu sempre utilizo a mesma frase. Irmão, pelo amor de Deus, só lê a Bíblia, filho. Me ajuda. Só lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, nós dois vamos andar juntos. Vai ser... É porque você lê mais... Não, querido, eu não quero saber se eu leio mais que todo mundo. Não estou nem tentando provar isso. Fala o contrário. Lê mais do que eu. Daqui a pouco você está dando tapa no meio da minha cara, eu vou amar. Isso eu aprendi com o pastor Ademar. Cara, o contexto de leitura de Bíblia, ler Bíblia, se alimentar de versículo, ir um após o outro. Cara, lê mesmo sem entender, pelo amor de Deus, sem não entender nada, lê. Eu falo isso pro Ítalo. Pode falar nome, né? Pode. Tá. Fala isso pro Ítalo. Procurem o Ítalo depois, quem quer. Cara, pega a Bíblia e lê, velho. Eu não quero saber se você sabe. O negócio vai tomando conta de você de um jeito tão avassalador que você chega aos 54 anos, você é azedo e chora. Sozinho dentro de uma sala, porque o pastor falou uma palavrinha de nada. Aí entra o outro dentro da sala, você tá tirando o cisco do olho. Glória a Deus. É isso. Mas assim, é que pra mim, porque fica essa conversa ali, não, você tá falando assim porque você tá querendo mostrar que você sabe. Não, não tem nada a ver com o que eu sei ou com o que você sabe. Eu acho que nós não queremos provar nada disso aqui. Sim. É assim, velho, só tem um jeito de você chegar à conclusão das coisas. Pra ser crente não tem outro caminho. O nome é Bíblia, fofo. Se você desiste dessa parte do caminhar de ser crente, dica pra você, você tá caminhando no caminho errado. Só isso. Sim. Né? E a gente até fez um alinhamento lá interno, né? Que a gente falava muito sobre isso também. Que é a gente acreditar mesmo estando num ambiente de serviço, né? Um ambiente de backstage ali da igreja, né? No áudio, na câmera, enfim, onde a gente estiver, a gente vai estar no culto, né? Então, acho que, assim, você ter a sensibilidade do que está sendo tocado, vou aumentar isso, vou diminuir aquilo, vou fazer... dar essa clareza para o que o Espírito Santo de Deus está fazendo. A gente tem falado isso lá na nossa ordem de culto, que a gente está colocando lá. Sim, perfeito. Embaixo, falar sobre isso, cara. A gente só está se preparando, ou nos preparando, né, para o que Deus vai fazer. A nossa ordem de culto é tipo, a primeira é que essa pessoa vai falar. O que ela vai falar? Só Deus vai saber. Mas eu já sei que ela vai caminhar nessa parte aqui da Bíblia, né? Esse louvor vai acontecer, esse texto, assim, mesmo assim, a gente precisa deixar com que o Espírito nos conduza, e a palavra de Deus fala isso,
que ele é um espírito organizado, né? Ele é estratégico. Na hora que ele atua em pessoas diferentes, falando e agindo de forma ali, na multiforma e graça também, mas é exatamente uma forma que é estratégico. Jesus não foi à toa andar e procurar os pescadores naquele período, naquela época, né? E falar com essas pessoas. Era praticamente como se estivesse andando na Paulista e selecionando as pessoas aqui hoje para fazer negócio. Naquela época era o lugar mais premium que podia ter, né? Ele saindo de onde ele veio e indo para onde ele foi, era exatamente o lugar que ele precisava de estrategicamente fazer o que ele fez. Então, se a gente analisar dessa forma, entender que não tem separação entre quem está servindo, procurando excelência, de quem está congregando e querendo dar o melhor louvor e adoração a Deus. Então, a gente só está como um corpo, até um recorte legal do pastor Gero que a gente fez recente, se você está sozinho fazendo o que você está fazendo ali, achando que você é o corpo sozinho, você está enganado. Está totalmente enganado. Você depende do outro. Uma das brigas que eu tenho, e a briga não é com outros, a briga é uma instância, é eu tentando dar o recado pro outro. Migão, se você sobe pra lá e você tá tocando sozinho, na boa, era melhor sair pro barzinho. Desculpa. Pô, mas você tá falando contra o barzinho? Não, cara, não tem nada contra o barzinho. Eu trabalhei em barzinho durante anos, sustentei minha casa com barzinho, o cara tocando música ruim e eu levantando e baixando o volume. Chegava no final, tava lá meu salário. É que assim, na boa, velho, você não entendeu o propósito de estar junto. Não cabe. O que vocês estão fazendo aqui? Eu trabalhei para uma igreja um tempo atrás que eu gravei durante 1 mês. Não, 2 meses, 4 cultos. Era uma semana sim, uma semana não. Rapaz do céu, você ouvia. Do jeito que você ouvia, você tinha certeza que os caras... Eu não estava vendo a imagem. Você tinha certeza que os caras não estavam no altar, que é como eles chamam o local. Não chama de palco, chama de altar. Proíbe, chama de palco. Tudo bem. Tranquilo para mim. Para mim é uma literal plataforma, é um local de estar. Os caras não estavam juntos. No canto e no tocar, você ouvia assim e falava, mano, vocês não estão tocando junto nem a pau. Aí você botava para rodar qualquer outra coisa que recebe o nome do Satanás, você fala, velho, eu queria ir. Não dá vontade disso. Tô chato. Vocês são chatos, vocês têm cara feia, vocês não sorriem. Vocês não sorriem um pro outro. Vocês não ficam um piscando pro outro dizendo, depois que terminar o culto, nós vamos pro churrasco. É carregado, o negócio parece um peso. Não, você é um peso, fica em casa, velho. Na boa, eu fiz isso muitas vezes. Não, hoje não vou, não tô. Não, porque você, cara, você quer que eu toque? Eu lembro o dia que o cara foi gravar, ele apanhou da esposa. É sério. O cara subiu pro palco, eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho, eu vou adorar o meu Deus. Eu falei, você é doido. Terminou o culto, o que que deu? Polícia, um monte. Velho, você criou uma situação constrangedora para uma igreja. Não vejo isso. Eu acho que assim, a gente pensar sobre isso também, e eu acho que essa conexão, né? Vou mudar um pouco para esse ambiente de streaming, que é onde a gente tem a atualidade hoje, que e aí eu vou levar para a área que eu entendo. Quando a gente fala de rede social, né? A gente precisa fazer a fotografia do que é o atual, ali onde a gente está. Por exemplo, na rede social, o nosso maior trabalho hoje é fazer o recorte do que seria, de fato, se eu estivesse indo naquele lugar. Então, quando eu entro num perfil de alguém, eu preciso, como se fosse teletransportado, né? Ou transportado mesmo para aquele ambiente físico. Então, a gente tenta registrar o máximo que a gente consegue dentro disso para dar essa sensação de para quem está ali seguindo no Instagram, ver isso, né? Dentro do streaming que a gente está falando de áudio, eu imagino que seja a mesma coisa, né? Mesma coisa, e a discussão é a mesma, e a tônica é a mesma, e a tentativa é fazer isso acontecer. Porque quem estiver em casa assistindo no home theater, mas esse cara é um folgado. Não me interessa. Eu estou dando conteúdo pro cara do ambiente do culto no nível que ele tá. Então, eu deveria criar em Atmos. Para a gente criar em Atmos é muito caro. É isso aí. O que seria Atmos, pra galera? Olha, uma curiosidade. Atmos é... Pra galera e pra mim, tá? Atmos é um sistema... Hoje está nos celulares já. Mas é um sistema da Dolby de multiplicidade de canais para audição.
parte do princípio do 5.1, do 3.1, do 7.1, eu acho que tem até o 21.1. E o Atmos tem uma ideia mais imersiva na confecção, já na confecção, para o espectador. Então, literalmente, é para você se sentir dentro do local da ocorrência. As texturas e as profundidades são muito mais exploradas. Legal. Vamos colocar assim, de forma simples. Então, como é que eu vou fazer esse cara sentir isso se ele tem um Atmos na casa dele, se eu não crio Atmos aqui? Então, eu não estou dando para o cara o que ele precisa. Então, eu tenho que mudar o investimento da igreja para a igreja criar Atmos. Mas eu não tenho um técnico especializado para mixar em Atmos. Ganhamos um problema. Porque do mesmo jeito que todo mundo dizia lá no passado que não precisava ser estéreo a transmissão, e agora se não for estéreo não tem graça, daqui a pouco vai ter um monte de gente falando não vai ter Atmos ainda não. E aí que a gente está falando nessa questão de você preparar a igreja para ter esse espaço de streaming, de poder fazer todo esse trabalho de poder levar para fora o que a igreja acontece aqui de adoração dentro. Qual que são os passos, não nem passos, né? Mas assim, qual que é o olhar que a pessoa que decide isso precisa ter para começar a falar com você? Porque eu sei que hoje, pelo menos na Canaã é assim, existe o técnico de áudio que faz a igreja, né? Que faz aquele ambiente. Esse é o técnico do FOH, do público, do principal. De quem está presencialmente, né, ouvindo. Isso. E existe o técnico que faz a parte do streaming que vai para a internet. Sim. Como que as pessoas, os pastores que estão migrando para essa igreja que é maior, que já quer organizar isso, deixar mais profissional, ou procurar essa excelência de fato para entender, para levar, na verdade, né? A mesma qualidade de áudio que está acontecendo aqui para a internet. Como que ele tem que fazer? Contratar você para fazer uma consultoria? Como é que funcionaria isso? Em primeiro passo chame um especialista para avaliar o estado em que você está e a que estado você quer chegar. Então, eu tenho batido muito na tecla referência. Tanto para os meus alunos estudando comigo, ensinando como ouvir referência para obter o resultado do que você faz sobre a referência. Então, eu, por exemplo, domingo saio daqui da Canaã, subo a avenida, vou para o trem, sento no trem, boto o fone, eu assisto todos os cultos da manhã possível, trechos, para comparar com o que eu tenho executado, necessariamente. Eu assisto todos os cultos em quem eu tenho referência como alto nível de qualidade. Você assiste o... Não. E o também não. Mas por quê? Porque não atinge o nível que eu preciso. No máximo ele faz a mesma coisa que eu vou copiar a mesma coisa que eu já faço. Então, desculpa. Não, mas ele usa o preset da azar. Piorou. Se é para eu ouvir você fazendo o preset da, eu prefiro assistir a. Ok? Entendi. Vou citar, vai. Existe o preset da Lei Curd. Parabéns. Eu vou ouvir no estudo? Eu vou ouvir. Mas se você pegar o preset... Desculpa, amigão. Perdão. Não, mas eu uso o preset. Você ouve o nosso, que o nosso já é o preset. Me perdoa. Deixa eu ouvir os Johnson lá, que eu sei que eu vou ouvir da fonte, e da fonte, pelo menos, tem a sensibilidade do que a fonte tem a transmitir para mim. Não que você não seja bom. Não é esse o mérito. Você pode usar o preset, e usando o preset, ter um bom resultado. Se você usou o preset e teve um bom resultado, eu sou velhinho. Eu gosto de mexer o fader. Então, eu prefiro ouvir quem fez como fez, e aí eu tentar executar, no mínimo, dentro do nosso estilo. Porque tem um outro problema. É uma cobrança muito grande. Assim, por que não ficou parecido com o coral Preston Wood? Tá bom, canta que nem o Preston Wood. Porque aí um outro detalhe. Eu sei que você me pediu uma informação, uma dica, mas... Não, eu quero levar o pessoal para te contratar. Ok. Pai, ajuda aí. Tá. Eu sou péssimo. Minha mulher está assistindo, ela já entendeu. Ela entendeu lá atrás, logo no começo do podcast. Na verdade, assim, tá um ótimo papo. É que assim, eu queria que as pessoas tivessem essa noção e a oportunidade que tem muito técnico que te ouve também. Sim. Que eles poderiam, assim, cara, entender, começar a perceber que é uma possibilidade muito grande. Hoje tem muita gente fazendo streaming. É óbvio, né? Mas não é local. O cara não tem que vir na igreja para streamar isso para fora. Sim, é o que você tem feito algumas vezes aqui na Canaã também. Sim. Então a pessoa pode estar
em Portugal, sim, streamando uma igreja do Brasil para os Estados Unidos. Entendo. Ou perfeito. o cara está aqui no Brasil fazendo a mixagem de áudio de uma igreja que está nos Estados Unidos. O que você está questionando é o nível da excelência daquilo que hoje, até certo ponto, muita gente tem dificuldade em fazer. Desculpa, eu tô achando mesmo que não tem nada acontecendo. Não, eu nem acho que tem microfone, nem acho que tem câmera. Tá ótimo. Perdão. Edinho, tá tudo bem? Tá bom. Tudo certo. Hoje, eu executo o trabalho de um jeito em que, número um, eu até escrevi sobre isso esses dias, eu mandei para você, inclusive. Eu vou de novo falar no mesmo nível e vou aconselhar a todos da mesma forma até chegar em mim, tá bom? Vamos lá, já que a figura sou eu no instante. Tenha uma infraestrutura cuidada por alguém que cuida de infraestrutura como ninguém. E, velho, tá aí um negócio que nós dois tem que bater palma, vai. A gente tem. Isso é uma realidade. Nosso palco é bem cuidado. Nosso cabeamento é bem tratado. Tudo chega pra gente inteiro, redondo e integral. A gente tem problemas acontecendo durante o culto que não fazem parte de problemas que nós resolvemos antes. E isso foi uma decisão sentada e discutida entre Carlos Felipe e eu. Dani, vamos deixar tudo sempre pronto. Pediu, tá na mão. Dani, pede esse cabo. Dani, vamos adiantar esse conector. Dani, vamos fazer aquele canal e vamos fazer ele 2 vezes? Dani, vamos fazer... Sempre. E tudo isso foi criando só colchão pra gente hoje, de verdade, chegar, sentar e só executar sem, às vezes, nem olhar pro lado. Hoje nós resolvemos problemas de verdade. Porque você tem uma infraestrutura pronta. Então, conselho número 1. Seja pequena, seja grande, infraestrutura. Elétrica, de rede, conexões, tipo de mesa, tipo de ligação. Tenha tudo isso ordenado primeiro. A acústica do lugar é uma acústica complicada? Ela é uma acústica que causa problema na clareza do ambiente para o presente, para as pessoas que estão no culto presencial? Irmão, ela vai causar problema para quem está em casa, porque você não vai conseguir fazer aquilo que está ruim dentro ficar bom fora. Então você está tentando reproduzir o mesmo ambiente na casa do cara, no celular da Dona Maria, que é um Nokia mono. Vou te citar um exemplo do quanto a gente não presta atenção nas coisas que acontecem. E o que eu vou citar agora não é culpa da igreja de jeito nenhum. É desconhecer. Me chamaram para resolver um problema de streaming numa igreja. Fomos, fizemos os testes, passamos o som ficou redondo, tá tudo certo. Chega domingo de manhã, tô sentado na Canaã mixando, chega uma mensagem. Dani, tá acontecendo uma coisa curiosíssima. Todos os iPhone não ouvem a voz do cantor, só ouvem a banda. Só soa a banda. E todos os Android, tá normal a mixagem. E aí? Velho, não faz sentido. Faz. O jeito como o cara estava transmitindo a partir do OBS fazia um estéreo, que não era estéreo, que cancelava para os iPhone que são estéreo. Que hoje tem as 2 caixinhas. Mas não cancela para os Android e nem cancelava nos fones. Quando você botava com fone de ouvido para funcionar nos 2 celulares, funcionava bem. O problema era só na caixinha de som do próprio iPhone. Aí a pergunta deles é: você está dizendo que nós temos que nos preocupar com o tipo de telefone para onde... Meu querido, é codec. Então, como o áudio sai da mesa, entra na placa ou entra no computador, passando pelo OBS, como ele é tratado e como ele sai para ser entregue. Você não sabe, você não entendeu como funciona? Então dá 3 passos para trás e vamos entender como funciona para não acontecer esse tipo de coisa. Porque o seu espectador pode estar sofrendo algo que ele nem consegue reclamar,
Ou no máximo chega mensagem ali no chat de 2, 3 pessoas, mas você não dá atenção porque tem 5.000 pessoas assistindo. E aquela pessoa que talvez precisasse ouvir a mensagem? Ah, não vai ouvir? Porque você botou para mono e não para estéreo, ou você errou o formato mono estéreo entre a mesa e a placa, porque tinha uma placa extra nessa brincadeira que na realidade não precisava ter. O cara podia ligar o cabo USB direto no computador da mesa, mas não fez isso também. Então eu não sei, eu executo, aí começa um outro problema, né? Uhum. Dicas de internet. Eu adoro uma frase do Walter Longo. Testas oleosas achando que são mentes brilhantes. Essa é a internet. Ótimo. Perfeita frase. Muito boa. Cara, tem um monte de dica. Tem dica boa. Eu de vez em quando olho dicas e vejo se a dica é factível. Irmão, para aplicar uma dica, no mínimo você tem que ter conhecimento. Então eu estou usando um tripé agora, no meu trabalho de ensinar, que é o seguinte: saber é o mínimo para você. Então vamos lá. EBU, você sabe o que é? Mas você me ouve falar. Sim. Então você sabe que tem alguma coisa a ver com o meu mundo. E você sabe que eu fui certificado por eles. Uhum. Então, no mínimo, você sabe. Se você ouvir alguém falando em alguma palestra de European Broadcasting Union ou EBU, por menos que seja a EBU relativa a ela, você vai falar, será que é aquele negócio do Dani? Então você já sabe. Uhum. Saber você sabe. Então, passou. Isso não te torna um especialista técnico. Que hora que você vai ser uma pessoa considerada? A partir do momento em que você entende o que faz e o que é European Broadcast Union. Ah, Dani, aquela instituição que define no mundo inteiro os níveis de intensidade, que conversa com a Sony, que conversa com a Hitachi, que conversa com as empresas de televisão, de telefonia, que conversa com os canais de televisão. Eles conversam com todo mundo, eles decidem. Eles falam como é que vai ser. Ó, atenção, na Europa é XDB assim, XDB assim, XDB assim. Pronto, segue aí, mundão. Tudo que é televisão no mundo, onde você ligar, com aquela base que você mandar, vai estar equilibrada dentro daquilo, porque aquilo foi decidido num pool de informações a partir da European Broadcasting Union. Pronto. A partir de agora você entendeu. Então antes você sabia. Você ouvia falar, você sabia que tinha a ver com áudio. Agora você sabe o que ela faz, então você entendeu o que ela faz. Cara, eu vou me aprofundar nesse negócio, porque me interessa, eu tenho um podcast, eu tenho uma agência. Deixa eu me aprofundar com isso daí para passar para o Edinho, para passar para os meninos, como é que a gente pode melhorar a qualidade disso. Vamos contratar o Dani. Não, ok. Sim, sim. Cara, a ideia do me contratar eu acho muito 10. Sim. Mas eu gosto muito de quem me contrata sabendo. Sabe o cara que te contrata, olha pra sua cara e fala, eu não sei porque eu te trouxe, mas eu te trouxe porque você é bom. E o que você quer que eu faça? Eu não sei. Você não sabe o que você quer que eu faça, eu vou ter que descobrir? É isso mesmo? Entende? Mas é por isso que eu trato assim, não é com desdém. Mas é legal você falar isso. Porque por fim, desculpa. Por fim, terceiro. Executar. Você saber não te faz executar, mas é o que nós temos feito ultimamente. O cara vai pro YouTube e sabe, aí ele vai lá e executa. Só que ele executa uma parcela daquilo que ele deveria ter entendido. Aí ele executa só aquela regra e o resto, a hora que der pau. Entende? Então hoje eu brigo por isso. Cara, saber não é o problema. Entender te contribui. Fazer faz você entender mais. Trabalhe em torno disso para ser melhor. Quando você chama um técnico como eu, no mínimo você já sabe o que você tem de problema. Conversei com um cara agora cedo que foi ótimo. Dani, tá tudo certo, nós vamos fazer o trabalho. Eu tô de verdade pedindo a Deus pra gente não comprar os microfones primeiro e primeiro a gente fazer um treinamento, porque eu quero entender para depois a gente fazer. Ô, Glória. Eu não falei nada disso que eu falei agora pra você pro cara. O cara já pensa assim. A igreja vive de planejamento. Então, qual o meu incentivo principal é? Irmão, tenha uma infraestrutura. Então descobre lá. Dani,
como é que a gente faz para a gente poder fazer uma consultoria com você? Liga, chama o Dani senta com você, eu sento com você por telefone. Cara, segue esse caminho aqui. A hora que você tiver com esse caminho aqui pronto, você me chama pra gente conversar a segunda conversa. O que na maioria das vezes acontece? Né? O cara tem a primeira conversa comigo e ele acha que ele já entendeu tudo que eu disse. Aqui é um desabafo. Irmão, passa 6 meses, 1 ano, adivinha quem me liga? O vaso. Sempre. Aí a vontade que eu tenho é de sentar um vaso na cabeça do cara. Então, assim, chamar o Dani para executar, o Dani executar, eu fazer coisas para melhorar a qualificação do áudio, do streaming, começa na sua equipe. Não começa no seu equipamento. Isso daí é uma coisa constante. Eu trabalho na Canaã tem 10 anos. Eu vinha a cada 15 dias. E falar isso? Nossa, Dani, 10 anos faz que eu tô na Canaã. É que eu vinha literalmente para executar. Entendi. Nos últimos 5 anos, acho que é nos últimos 5 anos, desde a pandemia, desde um pouco antes da pandemia, o Carlinhos estuda comigo. Imediatamente o Carlinhos começou a tomar independência de execução e descobrir o que ele queria fazer. Cara, não tem nada mais rico. Você tem hoje um grupo de garotos voluntários, você tem o Carlinhos executando palco, você tem o Dani executando streaming e algumas coisas mais específicas sobre o áudio principal. Você olha, essa equipe está completa. Você tem os braços todos prontos, todo mundo sabe. É o povo. Os caras sabem para onde vão. Você não tem ninguém assim, o que eu vou fazer hoje? Não tem. E quem tem, o que eu vou fazer hoje? Não tá. Nem escalado. Ah, desculpa. Por quê, velho? Pô, você estudou comigo. Você não sabe que eu toco terror? Como que funciona? A gente brinca, diverte e executa. Isso é essencial para a gente ter a equipe que a gente tem hoje. E para qualquer igreja, quer ter uma equipe viva, você tenha no mínimo primeiro organização e alguém com pulso para botar ordem nisso. Se você não tem, você não obtém resultado, por mais que você tenha equipamento e conhecimento. É isso. A gente estava até falando isso numa visita que você fez numa TV, tive a honra lá de te acompanhar. TV Novo Tempo? É. Não ia falar o nome, mas TV você Novo autorizou? Tempo. Não, TV Novo Tempo. TV Adventista. Isso aí, okay. Foi muito legal. E lá a gente teve essa questão de analisar, talvez volta até no primeiro assunto que a gente falou, que é você poder entender a sua função, né? Assim, para que você faz isso? Porque outra pessoa vai receber, vai tratar, vai editar, vai publicar, enfim. É sentar e analisar, assim, e explicar. Você falou, né? Eu explico para as pessoas que estão passando por mim a real função dele ali. E aí ele acaba percebendo isso, melhorando e falar, ó, a partir de agora que eu já te dei essa informação, eu vou te cobrar por conta dessa outra parte que você executou. Uhum. Então, acho que tudo no final do dia vai dar isso, né? Você dá a clareza para a pessoa que está ali fazendo, executando. Sim. Você falou desse streaming, né? De você, quero contratar, colocar na minha igreja. Vai entender o porquê, como é feito, toda a estrutura, toda a infraestrutura. E aí, principal coisa, você jogar o seu culto, né? Colocar o culto na internet, você vai abrir uma janela, até mais do que isso, nem sei, um portal de visibilidade para o que você está fazendo lá dentro. Sim, então, meu filho, você está fazendo certo, você está falando as coisas certas, você está se expondo, você acaba de sair da sua igreja local para ir para uma igreja mundial, né? Isso. Sim, e sem limites, e não é todo mundo que é crente que vai assistir. E, cara, e você concorre com caras de altíssimo nível. Totalmente. Eu não uso outra palavra, Rafa, é concorre. Concorre porque a pessoa, por mais crente que seja, por menos crente que seja o que ela for, ela se senta na frente de algum tipo de dispositivo que vai emitir imagem e som, a hora que ela troca ou ela liga. Se o áudio não estiver a contento no nível do filme que ela estava assistindo, e essa regra existe para que os níveis sejam o mesmo, ela imediatamente troca para o próximo. Ou ela começa a passar raiva do levanta volume, abaixa volume. Levanta volume, abaixa volume. Tem uma regra, filho. Consegue aplicar essa regra? Não. Eu não sei nem qual é o caminho dela. Se você não sabe o caminho dela, você não entra dentro da concorrência. Posso citar de forma fácil. Maestro Lucas. Maestro Lucas assiste também o culto. Tanto do que aconteceu aqui como outros. Enquanto eu estou no trem, eu já estou recebendo mensagem. Cara, dá uma olhada em tal coisa e presta atenção que os caras fizeram tal coisa.
É na segunda-feira. Carlinhos, vamos modificar isso aqui por conta disso aqui para o maestro ouvir isso assim, por isso assim. Pô, ficou legal, cara. Encerrou-se. Por quê? Aí é um outro detalhe que a gente tem trabalhado com os mais jovens principalmente. Não adianta você querer ser o artista, e agora eu vou usar o termo artista, que a igreja inclusive encara muito mal quando usa esse termo, mas não tem outro termo para usar, porque artista, artífice é o cara que faz a arte, executa ela ou cria ela de um ponto zero, ok? Então não tem outro nome. A palavra pode ser mal usada, mas o nome não é outro, né? É a mesma coisa que amante. Amante é sua mulher, amante não é a outra. A outra é a outra. A sua amante é a sua mulher, não cabe. Quando esse... fugiu. Polêmico, não? A gente estava falando da posição, de entender o Lucas. a posição. Quando o Lucas passa uma mensagem a respeito do nível de qualidade exigida por ele, como maestro, como o artista, como o chefe artístico, velho, na boa, o quanto você é técnico, o quanto você é importante, o quanto você é imponente, o quanto você é extraordinário, o quanto você é o melhor, amigão, senta, se resigna, faz a mix do cara e fechou. Mas vai queimar meu nome. Amigão, seja técnico. Você não precisa estragar todo o trabalho por causa de um pedido diferente do maestro. Você executa o pedido diferente do maestro e tenha na ponta da língua a execução do pedido do maestro. Não, o cara vai e estraga a mixagem inteira. Não, velho. Eu tenho 31 backs cantando. Pronto, aconteceu aqui. Certo? O que eu faço com 31 backs? Em nome de Jesus. Onde eu contei isso, os olhos abriam. Eu vou falar a minha experiência. Eu estava no ensaio, né? Boa. Eu estava lá organizando o altar, o palco, enfim. E aí colocamos lá o pessoal, ó, fica assim que vai ficar melhor para a câmera, né? Beleza. Vamos ensaiar, vamos. Aí na hora que eu estava voltando lá, indo, né, de volta para a mídia. Voltando para a mídia, começou... Eu parei assim, ó. Meu olho começou a encher de lágrimas, eu olhei e falei, meu Deus. É isso. Assim, a qualidade que vem de todas as vozes junto... Isso. Meu Deus do céu. Na realidade, o que você está recebendo das vozes? Você está recebendo das vozes um tufão de uma vez só e não precisa abrir PA. É 31 nego, velho. É 31 menino. Todo mundo com sede para cantar. Meses sem cantar. Os caras vieram com... Entrou de uma vez, a lágrima correu na hora. Que nem você, eu nem sabia que você tinha. Nossa. Eu travei assim e falei, pai do céu. Na nossa condição técnica, isso é visto como um desastre. Uma moça, não vou citar quem, eu achei louvável. Ela terminou o culto, eu passei por ela, ela falou, dá licença. Eu de verdade queria entender como é que vocês fizeram tudo isso. Deve ter sido muito difícil, porque 31 vozes, banda e metais. Cara, nós somos herói. Você não tá entendendo. Aí você fica procurando. Procura aí. 31 vozes cantando juntas no mesmo lugar, sem um apito em nenhum instante. Não tô nem aí pro seu comentário. Não me interessa seu comentário. As 31 vozes estão abertas, estão gravadas. Tem uma banda rodando atrás dos caras, sentando a pua. E os caras não perdoam. E o Lucas manda aí que eu quero pressão no palco. E tem pressão no palco. Amigo, é lindo de ver. Aí você fala, foram vocês técnicos que fizeram? Não, querido, tem uma novidade para contar. Nós não fizemos nada. Faz 2 anos que a mesa tá com a mesma cara. Ah, você tá brincando? Não, a gente não brinca, porque nós não somos bobo. Isso aqui é uma informação importante. Eu tenho 64 canais. 60 estão reservados e foram reservados para música, inclusive 31 backs. 31 backs pegaram os microfones e cantaram colados do mesmo jeito que a gente sempre pediu. Os meninos são geniais. Eles colam o microfone, a gente bota a mesa de sistema de automação para fazer a mixagem. A gente não fica louco mixando 31 backs. O Carlinho não enlouquece. Oh, meu Deus. Não, não precisa. Graças a Deus a gente entende tecnologia, estudou o equipamento, discutiu, brifou e aplicou. Ao pedido de quem? Do maestro. Qual é o pedido do maestro? Eu quero uma onda, eu quero massa. Tá bom, você vai ter. Nós somos os técnicos, pode deixar que a gente faz. É isso. Quando nós gravamos as vozes durante a pandemia, quando nós gravamos as vozes do coro
e o instrumental da orquestra, e banda inclusive, foi muito legal. Porque foram 150 canais em geral. E quando o Fernando mandou isso pra mim, que eu só abri, não fiz nada, não apliquei nenhum processo. Cara, a hora que eu abri, que aquele negócio tocou no meu ouvido, não deu pra não chorar. Foi imediato. E com o decorrer dos dias, fazendo a edição daquilo, cada canal que eu movia, eu ouvia os ruídos da casa da pessoa. Antes dela começar a cantar ou após ela terminar de cantar. Era o ambiente da casa dela e ela com desejo de cantar. E ela soube. Ali nós ficamos muito impressionados, eu lembro na época, que a frase era assim: pra que eu preciso de um microfone caro? Pessoa com o celular na casa dela, um fone de ouvido, cantando com playback. Cantando no celular, a gente tá com a voz inteira gravada desse jeito. E é verdade. Eu me lembro de um comentário de um técnico. Você reclama de não ter um microfone de alta qualidade. É porque você não viveu na época dos Beatles. O microfone deles era pior que o seu celular. Que o microfone do seu celular. Então é você que não sabe tirar proveito da ferramenta. Eu não sou um partidário de equipamento extraordinário, de equipamento caro. Até por não ter essa oportunidade dentro dos meus clientes. Os meus clientes não podem gastar com esse tipo de coisa, ou às vezes não têm recursos para esse tão alto nível. Então eu vou até o alto nível alcançado pelo cliente, lógico. E a gente tenta executar com o melhor de técnica que a gente pode executar com aquele equipamento dentro daquele poder aquisitivo. É isso. A minha pergunta sempre foi assim: custou 1.000? 1.000 não é pouco, Então, se custou 1.000, tem que executar. No mínimo que tem que executar, 1.000. Dani, fechando assim, acho que é legal a gente falar a gente já falou, né? De buscar da qualidade do streaming, de tudo que as pessoas precisam entender de uma forma sistemática, de como que tem coisas que tem que vir antes do projeto de áudio, de fazer toda essa parte, de contratar você também e tudo mais. Onde que as pessoas te encontram? Para quem já deu um spoiler aí de um projeto bem legal que a gente vai colocar aí para rodar, de pesquisas passadas comparado com o que a gente tem hoje, as pessoas saírem um pouco dessa coisa de fazer todo mundo igual. Acho que é um convite para fazer isso. Sim. Onde que as pessoas te acompanham, podem ter mais conteúdo sobre isso? Eu acho que você sabe mais do que eu, né? Pô, tem que falar. Não, é o Instagram. Não, é que eu não lembro. É o de Castro Daniel, né? Vamos olhar aqui agora. Acho que de Castro Daniel. O Instagram de Castro Daniel. Do Dani aqui no Reels. Daniel. Dicas. Não, de Castro Daniel. De Castro Daniel. De Castro Daniel. Isso. Parece Dicas do Daniel. Olha só. Lá. Spoiler aqui. Como sempre, o Rafa achando slogan para as coisas no entorno delas. Não consigo sair do trabalho, mas o trabalho sai muito bem, muito bem. Eu acho que é o melhor lugar para encontrar. Sabe o que é legal você falar, Dani? Por exemplo, as pessoas podem chamar você para fazer projetos, consultoria, dar palestra. Vamos fazer uma vitrine. Deixa eu falar uma coisa importante dessa vitrine. O que é o meu forte, literalmente, executando o meu trabalho? É ensinar. É extremamente forte. Eu gosto muito de trabalhar ensinando e, enquanto ensino, executar projetos. Uhum. Porque enquanto ensino, eu vou coletando dados sobre aquela comunidade, ou aquela pessoa, ou a realidade que me chamou para executar o ensino. E durante o ensino eu consigo, por exemplo, hoje começa um curso comigo, em que um dos alunos brotou porque eu estava dando palestra para os músicos com visão técnica. Ele, técnico, ficou interessado no assunto e se aproximou e falou, apesar da aula não ser para os técnicos: Dani, como é que eu faço para estudar com você? Então, ele é um cara que busca conhecimento e que, buscando conhecimento, foi descoberto
dentro do mesmo lugar onde eu estava dando aula para os músicos, para ele melhorar tecnicamente, exigindo dos músicos melhorar tecnicamente. Já aconteceu. A pastora já emitiu um feedback. Já melhorou tanto a mão do técnico quanto a mão do músico. Aí eu contei para ela, tem uma novidade para te contar. Não foi a mão do técnico, foi só a mão do músico. 90% das vezes, cara, o técnico faz muito pouco, e é isso que eu tento ensinar e incentivar hoje. Eu ensino para o técnico a executar os trabalhos que, por exemplo, a gente executa na Canaã. Infraestrutura. Ter uma equipe técnica que tenha uma infraestrutura boa. Então, todo o meu ensino, ele no mínimo exige que crie-se uma infraestrutura. O técnico vai ser um técnico de som, certo? Eu gosto de usar o nome comum. Se ele vai ser um técnico de som de música da igreja, que é a maior parte do culto, ou dividindo palavra com mensagem, palavra, pregação, com a música do culto. Sendo assim, o que eu tenho que ensinar para esse técnico? A ter uma melhor comunicação com os músicos. Para obter dos músicos o melhor resultado, tendo eles a infraestrutura, gera-se menos estresses de um lado e do outro, tendo compreensão por parte do técnico e tendo compreensão por parte do músico. Então eu tenho até um programa de aulas que inclui os tipos de músico para entender tecnicamente como funciona o sistema. Eu não quero transformar o músico em um técnico. Eu só quero que o técnico pare de falar, que o músico pare de falar bobeira. É só isso. Pô, mas você está dizendo que o músico fala bobeira? Fala. Muita, muita. Mas ele só está querendo o som dele quem faz é ele. Eu só trago. Eu não faço som para músico. Eu não sou esteticista de músico. Eu não ensino estética de música para músico, para técnico. Eu mostro para o técnico e trabalho com o músico o jeito do músico colocar o seu som do jeito que ele tanto quer e tanto gosta, sem ter o estresse com o técnico e nem o contrário. E eu tenho obtido resultados com isso, graças a Deus. Onde piso, onde vou. Mês que vem agora nós vamos com um grupo TNG, acho que eu posso falar disso aqui, que é um grupo de técnicos que tem se juntado para executar trabalho voluntário de conceder ensino e conhecimento para as igrejas pelo país. A gente viaja uma vez por mês, um grupo, e a gente vai levar conhecimento. Levar conhecimento para buscar ter nova visão sobre os técnicos, para que os técnicos enxerguem os músicos de outra forma e vice-versa. Para ter aplicação dentro do ambiente da igreja. Porque o que nós andamos percebendo, e isso é o trabalho de um dos diretores, que ele tem focado muito nisso. O período do culto tem sido muito mais um período de estresse do que de culto. Ou um cara de um lado sai cansado ou o outro. Desculpa, eu ouço em todo o culto sempre a mesma frase: não saia daqui como você entrou. É verdade. Normalmente, tem que ser pra mais, né? Normalmente o técnico e o músico entra em paz e sai acabado. Tanto um lado quanto o outro. Não estou protegendo um e outro. Por falta de conhecimento. Por falta de exercer conhecimento. É o exercício do conhecimento. Hoje, para mim, eu estou transformando em fácil pedidos do tipo: quero mais 5 microfones, quero colocar 31 backs. Nós não transformamos em barreira. Nós não transformamos em conversa, não transformamos em risadinha, não transformamos em fofoca. A gente olhou um para a cara do outro e falou: 31? 31, então tá bom. Fomos até a tesouraria, quero mais 5 microfones. Vamos ter 31 backs cantando de uma vez só. A gente se garante e os músicos se garantem. Inclusive o texto que eu mandei para você diz isso. O trabalho, quando a gente vê ele sendo executado do músico, a maestria, a destreza do músico, o músico cumprindo seu papel. Ontem isso aconteceu. Eu estando, e isso é uma das coisas que eu ensino, isso não é ensinar técnica. Por exemplo, vou dar um exemplo do que eu ensino. Estamos dentro do tempo? Tudo bem? Ontem eu sentado dentro da sala do estúdio, fazendo a mixagem do streaming, olhava para a tela e percebi o incômodo de um dos músicos o tempo inteiro com um dos fones caído. E aquilo me chamou muita atenção. Bom, o palco da Canaã não é pequeno. Aquele monte de mulher cantando. Como é que me chama a atenção um único músico porque o fone dele está caído? No mesmo instante que eu vi aquilo, eu escrevo um artigo. Rapidamente. Enquanto eu olhava para aquilo acontecendo, eu ia escrevendo. E o primeiro ímpeto
né? De cara foi, por que é que esse músico não tá com fone? Foi o meu primeiro pensamento, ok? O meu segundo pensamento, talvez porque está acontecendo algum problema, e saí escrevendo. Terminou o culto, qual foi minha atitude? Desci, ele não reclamou, ele não falou nada, ele não chamou os técnicos auxiliares, ele em nenhum momento esbravejou, levantou mão, nada. Ele simplesmente tirou o fone e tocou durante todas as músicas que ele tocou com um único lado do fone. Isso me incomodou. Fui até ele no final do culto, cumprimentei-o, falei para ele, algum problema no seu fone hoje? Ele falou, muito, Dani. Pelo amor de Deus, estava tudo muito alto e estourando, cara. Como estava estourando, eu tirei o lado que estourava e deixei só o outro. Mas é culpa minha, Dani, porque eu não coloquei o aplicativo no meu celular. Olha só a conversa entre um músico e um técnico sem gerar estresse. Fomos nós dois para casa em paz. Eu disse para ele como é que ele faria para conseguir baixar o aplicativo para o celular dele e disse para ele como ele deveria proceder da próxima vez caso isso aconteça. Na mixagem, no chamado de um assistente de palco, para o assistente ir até ele e executar o que ele precisava. Tecnicamente falando, incentivando ele. Curiosamente, tinha um outro músico do lado dele que só balançava a cabeça e falava, é verdade, é verdade, é verdade. Porque a gente já tinha tido essa conversa antes também. Então o técnico e o músico, quando você cria linguagem técnica com ele, músico, e o músico, mesmo não entendendo a linguagem técnica, entende o quanto você quer auxiliá-lo, ceder a ele e dar para ele o que ele tem necessidade, o resultado é você ter músico e técnico trabalhando juntos, como eu tenho há 3, 4, 5 anos. A gente tem conseguido evoluir, tem conseguido desenvolver discurso técnico e discurso musical. Não tem nada a ver com eu ter estudado música, ser músico. Lógico, ajuda. Mas eu não posso cobrar de um técnico apenas ser músico para ser um melhor técnico. A cobrança minha hoje é outra. Eu só fui pegando esses ângulos e fui mudando a aplicação. Então, quer vir entender como é que isso funciona comigo? Quer vir estudar comigo para entender isso? É possível. É passível. É execuível. Dá para fazer com calma, paz. Matemática, muito número. Tem muito número. Mas é muito número que só te contribui. E quando você vê o resultado, você está vendo que você está trabalhando menos, se estressando menos e se preocupando com outras coisas que talvez sejam mais importantes. Então hoje o meu ensino trabalha em torno disso. Então, quer vir trabalhar comigo, quer vir aprender comigo, entender comigo? É isso à disposição. Boa. Eu acho que dá para entender que, com clareza que é o fato do treinamento em si. Aí você vai chamar o Dani, ele vai diagnosticar e ver o nível de treinamento que vai precisar, de quantas aulas, enfim, às vezes isso pode demandar cuidar do projeto do cara, desenvolver, não vamos comprar esse switcher, não vamos comprar essa câmera, sei lá, alguma coisa nesse nível. E nessa brincadeira dessa aula, desse treinamento, você já chega na igreja e fala, jura que a sua elétrica tá assim? Então você começa a agregar valor dentro daquilo que eu só fui levar, aspas, só fui levar conhecimento. Mas você acaba agregando outros valores. Muito bom. É isso que eu ensino hoje. Show. Gente, então a gente encerra aqui esse vídeo, esse conteúdo. Não deixa de compartilhar, curtir, enviar para quem você gosta. E se você não gostou, manda para quem você não gosta. Pode mandar para quem você não gosta, porque você não gosta é muito legal, porque quem você não gosta, talvez ouça, aprenda alguma coisa e funcione. Isso aí. Mas os dados do Dani também vai estar aqui na descrição. Se você tiver uma dúvida, alguma questão, eu queria saber um pouco mais sobre isso e tal, manda aqui que a gente procura ele para ele responder. E também você consegue encontrar ele também nas redes sociais que a gente vai deixar aqui também. Fechou? Muito obrigado. Eu acho que talvez não, com certeza a gente vai ter outros episódios com o Dani para falar sobre temas específicos para a gente falar. Eu acho que é legal. A sua opinião é muito importante. Eu acho que muito obrigado. Eu sinto falta de gente assim que tenha clareza sobre o significado das coisas, sobre visão sistêmica, sobre poder sentar e ver o mesmo assunto de perspectivas diferentes, de uma forma diferente, fica bem legal. Sim. E tem histórico e tem bagagem também, né? Sim. Então, que bom. O Dani não é o cara da internet que muito obrigado. hypado, né? Que às vezes você vai olhar lá e falar, nossa, mas eu tenho isso de Instagram, porque ele é um cara que nunca gostou muito, mas eu já vi vários outros pessoas grandes o suficientes para ser muito maiores do que a gente que está na internet. As pessoas confundem isso. O cara, às vezes, ele é um grande técnico de áudio, vamos falar assim, simples para você entender.
e tem um monte mega seguidor. Na verdade, ele não entende tanto de áudio, ele entende de internet. Isso. Então, isso. existe essa E diferença. eu tenho um apelido muito carinhoso que os amigos técnicos gostam de usar comigo. Do mato. É isso aí, gente. Então, se você quiser entender da internet, do áudio, quando era tudo mato, começamos a fazer isso. Muito legal. Temos o Daniel Mais de ou menos. Castro para poder E eu ajudar operava vocês. no mato mesmo, é uma piada muito legal, mas é isso Muito aí. bom. Gente, obrigado, um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, Rafa. Cortar pro Dani se despedir. Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. Deus os abençoe. Cresçam, aprendam, entendam. Leiam a Bíblia, pelo amor de Deus. É isso. Valeu, tchau, tchau.